O que teremos para a aula de hoje é verificar o uso da tese e da vírgula em redações. Eu sou a professora Rosângela Santos e estarei com vocês nessa aula sobre produção textual. O primeiro ponto que vamos abordar é sobre tese. O que seria uma tese? É, sobretudo, uma ideia que é sua, ou seja, uma abordagem que você vai fazer num texto dissertativo argumentativo sobre algum conteúdo, algum tema. E nesse tema você vai trazer a sua opinião, aquilo que você conhece sobre aquele tema, né, seu repertório, aquilo que ao longo da sua vivência você aprendeu, né, não só uma opinião pessoal, mas também uma opinião que você vai agregar com outras ideias, certo? E você vai trazer um posicionamento diante de alguns pontos de vistas que você vai apresentar no seu texto dissertativo argumentativo. Estamos tratando sobre redação para o Enem, mas também para quem escreve, né, faz artigo científico ou elabora alguma proposta de texto para trabalho acadêmico, é preciso ter conhecimento do que seria uma tese. É o ponto de vista de alguém que você vai fortalecer com diversos argumentos. Sejam argumentos que são seus, mas também é necessário que você traga argumentos de teóricos, né, ou dados, algum dado estatístico para comprovar aquilo que você está defendendo, certo? Vamos ver aqui um exemplo de um tema de redação sobre a questão da intolerância religiosa. Então, nesse tema, é solicitado do estudante que aborde sobre caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, refletindo sobre os caminhos, o que é que a gente pode fazer antes de escrever a redação? Primeiro, a gente tem que pensar uma proposta de texto. Então, a primeira coisa a se fazer é analisar logo a frase tema, né? Quais são esses caminhos que eu posso levantar para combater a intolerância, né? O que causa a intolerância religiosa? Quais as causas da intolerância? E também quais as consequências dessa intolerância? O que é que ela vai gerar, né, nas pessoas, na sociedade como um todo? E por que será que essa intolerância existe? Não é? É quase como a causa. Você vai comprovar, você vai mostrar. Por que será? Por que ela persiste ainda nos dias atuais? Certo? Um outro tema é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Olha só, aqui também você vai perguntar, né, quem é que está sendo atingido? Quem é que está sofrendo com essa questão da persistência? Né? Por que persiste né, essa violência contra a mulher? Então, aqui também você pode trazer reflexões muito parecidas com a anterior, certo? E é interessante que você, quando for fazer seu texto, você pense nisso antes, para poder elaborar a sua tese, ok? E um terceiro ponto é desafios da evasão escolar. Quais são os desafios? Quais as causas dessa evasão escolar no nosso país, né? Que consequências ela tem trazido? Quem, sobretudo, está sendo atingido por essa evasão? Quais os efeitos dela na sociedade e na vida do estudante, né? E por que será que acontece a evasão? Quais as razões, né? Tá? Então, na tese, a gente vai ver 3 tipos de teses, por alusão histórica, por citação e por exemplo. Ao longo dessa rápida aula, você vai identificar nas introduções que a gente vai trazer, tá? Vamos ver aqui uma primeira. Nessa introdução, a gente vê uma citação direta, e aí que está em vermelho, né? Uma citação
direta, e a gente percebe que é direta pelo uso das aspas e a própria fala do autor, né? Diz assim: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Esta afirmativa expõe o pensamento do pedagogo brasileiro Paulo Freire, na qual aborda a educação como o principal modificador social, especialmente na vida dos jovens. Contudo, segundo a pesquisa realizada pela organização Todos pela Educação, o índice de evasão escolar é de 6%, dado que é aparentemente baixo, porém preocupante, uma vez que representa milhares de crianças e adolescentes fora da escola. Percebam uma questão. Eu queria que você observasse que a tese, ela começa desde a introdução, né? Lógico, você vai abordar ela na introdução, principalmente. Porém, observe que algumas palavras, elas são fundamentais que você faça uso delas para fortalecer a sua tese. Veja, a pessoa utilizou uma citação e em seguida ela vai afirmar que essa ideia de Freire, certo? Aborda a educação como o principal modificador social. Veja, a tese dela ela já começa a mostrar que a educação é um modificador social, especialmente na vida dos jovens. Aí ela traz esse recorte para os jovens. Contudo, segundo a pesquisa, ela traz um repertório, na verdade, nessa introdução já tem dois repertórios, que é a ideia de Paulo Freire e essa pesquisa da organização Todos pela Educação. Veja, contudo, segundo a pesquisa realizada pela organização Todos pela Educação, o índice de evasão escolar é de 6%, dado que aparentemente baixo, ela traz aí uma observação que esse dado aparenta ser baixo, veja, na tese ela já usa essa estratégia, né? De dizer, porém preocupante. Então, ela já se posiciona aí que é um dado preocupante. Veja, né, na tese dela, o posicionamento da pessoa, ok? Aí a gente vai ver nesse tema caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, né? A questão de pensar quais são esses caminhos, quais as causas e consequências e porquê. Aí eu trago aqui uma redação que a pessoa colocou um título, né? O tema era sobre a questão da intolerância também, e ela traz uma citação, dessa vez não é direta, é indireta. Veja, Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Essa citação não é direta porque, primeiro, ele comenta o que foi que Brás Cubas disse. Ele não usou a fala direta de Brás Cubas. Talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. Veja que está em laranja aí, já é um posicionamento da pessoa. A pessoa percebe que essa fala de Brás Cubas é uma decisão acertada dele não ter tido filhos. E ele, talvez hoje, ele contextualiza, né? Ele percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Veja, para essa pessoa, ela já começa a se posicionar também, dizendo que a intolerância é uma face perversa. Com isso, surge a problemática. Olhem a palavrinha-chave aí, problemática, mostrar que é um problema, a intolerância é um problema, do preconceito religioso que persiste intrinsecamente. Veja também outro posicionamento. A pessoa demonstra que é um preconceito que persiste, intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade. Observe as palavras em laranja, elas são também palavras que demonstram o posicionamento da pessoa, a tese da pessoa. Tudo isso para fortalecer o argumento que ela está utilizando. Esse tema, gente, é um tema super interessante e eu desafio você a produzir uma redação sobre esse tema. Homeschooling, desafios da educação à distância para a formação básica. É um tema que atualmente está sendo dialogado, né,
Câmara, né? Já se pensa em algumas leis sobre isso e fortalecer essa ideia da educação à distância, sobretudo é, a gente percebe isso depois da pandemia, né? Fortaleceu o discurso de se ter uma educação domiciliar, está crescente. Então, o que será esse homeschooling? É interessante refletir sobre isso antes de fazer a sua tese, né? O que será? Você pode, inclusive, começar a sua redação conceituando, explicando o que é o homeschooling, né? Quais são os benefícios ou riscos? Você pode apontar isso na sua tese. Que consequências pode, né, trazer, sobretudo na socialização dos jovens, da criança, né? Ela não está dentro da escola, no espaço físico da escola, mas vai estar em casa, vai estar estudando com outras pessoas ou com um grupo menor, né? Por que será que as pessoas querem tanto defendem tanto o homeschooling? Quais as exigências do MEC sobre isso? Que leis, né, já tem ou que projetos de lei já são pensados? Veja nesse texto, nessa redação, a pessoa traz um conceito. Ó. O ensino domiciliar é caracterizado como ensinamento em casa, no qual as disciplinas são lecionadas geralmente por pais ou tutores. No Brasil, a contextualização aí, segundo a ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, já existe uma associação, olha, um repertório aí, tá vendo? Existem mais de 7.500 famílias que aderiram ao novo método de ensino. Entretanto, olha uma tese aí já contrastando essa defesa da educação domiciliar. Entretanto, esse argumento aí, há problemáticas. Veja o posicionamento da pessoa. Ela já demonstra que que traz problemas. Há problemas por trás disso, relacionadas a esse ensino, como a falta de socialização das crianças, além dos pais ou tutores não possuírem formação em todas as áreas de conhecimento educacional. Então, na tese da pessoa, ela vai defender, ela vai demonstrar que há problemáticas. Que tipo de problemáticas? Ela coloca dois eixos: a falta de socialização das crianças e a formação em todas as áreas, tanto dos pais quanto dos tutores, tá? Então, observe essa tese que tem apenas uma palavra que ela botou, há problemáticas, ou seja, existe problema por trás disso aí. Eu sugiro que você assista esse filme, muito interessante, Capitão Fantástico, para você compreender um pouco dessa questão da educação domiciliar. É um exemplo de um pai que vai educar seus filhos, né? E é um desafio grande que ele enfrenta, até porque as crianças vão ter dificuldade depois, né, de se socializar, tá? Aí tem um tema publicidade infantil em questão, que a gente pode também trabalhar nisso. O que é isso? Né? O que é essa publicidade? Quais os riscos dessa publicidade? Que consequências? Por que será que né, se usa tanto a publicidade da infância, né, para esse público? E tem uma redação aí bem interessante que a pessoa vai trazer a abordagem. Ó, muito se discute acerca dos limites que devem ser impostos à publicidade e propaganda no Brasil, sobretudo em relação ao público infantil. Então, com o advento do meio técnico-científico informacional, as crianças são inseridas de maneira cada vez mais precoce. Então, a pessoa demonstra que essa fase não era para ser, né? Está precoce demais, ou seja, já se coloca aí. Precoce ao consumismo imposto por uma economia capitalista e globalizada, ou seja, a pessoa já demonstra que na posição dela, essa economia que temos no Brasil é capitalista e é globalizada, a qual preconiza flexibilidade de produção, adequando-se às mais diversas demandas. É imprescindível, olha essa palavra, é imprescindível, portanto, uma preparação específica voltada para esse jovem público, a fim de tornar tal transição saudável e gerar futuros consumidores conscientes. Gente, essa palavra imprescindível é muito interessante. Demonstra, né, para a gente a importância. Então, ou seja, a pessoa já se posicionou dizendo que é imprescindível uma preparação voltada para esse público, né? Então, são marcadores, palavras que vão marcar o seu posicionamento, tá? Ok?
Tratando um pouquinho da vírgula, eu trouxe aqui algumas palavras específicas para você observar a importância de se usar a vírgula no lugar certo. Veja essa palavra que está em destaque na cor vermelha. Por isso, veja que é uma palavra que vem no início. O por isso, quando vem logo depois de um ponto final, é obrigatório o uso de vírgula. Porém, se ele vier no meio, veja que ele não veio mais depois do ponto final. Eu até mudei a frase, veja só. Ó, por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados da internet. Esse foi o tema da redação, né, sobre a questão da manipulação de dados. Olha o por isso. O por isso veio no início, vírgula, depois, né? Agora, olha a posição do por isso aí, já veio no meio da frase. Torna-se por isso, então ele tem que vir entre vírgulas. A mesma coisa vai acontecer com o dessa forma. Dessa forma, se vier no meio da frase, tem que vir entre vírgulas. Se ele vier no início da frase, né, ó, tal personalização dessa forma, tá? O desse modo, a mesma coisa. Desse modo no início, ó, depois de um ponto final, vírgula, tá? O desse modo no meio, ó, torna-se desse modo, é a mesma coisa. No entanto, seguem a mesma regra do por isso. Após um ponto final, uma vírgula. No meio, entre vírgulas, ok? Então, é isso. Eu acredito que se você tiver algumas perguntas para fazer, tá? Você pode usar o canal do YouTube e também você pode entrar em contato comigo através das redes sociais, certo? Lembrando que todas as quintas-feiras a gente tem aula pelo Google Meet e se você tem interesse em participar, sala de redação acontece semanalmente para alunos da rede pública ou privada e é gratuitamente. Esse é um projeto que a gente está desenvolvendo desde o mês de agosto.